Dino contrariou o entendimento do Supremo ao blindar Lulinha em CPMI. Vem o Dino, ministro do Lula, nomeado pelo Lula ministro da Segurança Pública, nomeado por Lula ministro do STF, e para salvar Lulinha, em 25 horas, dá uma decisão que salva a Roberta Luxig. Lulinha é o quê? Para em 4 anos movimentar 19, quase 20 milhões de reais. É empresário de grande sucesso. A gente vai ver o sucesso de Lulinha, 19,5 milhões. Sabe qual é a suspeita aqui? De onde veio esse dinheiro? Nós precisamos saber de onde veio esse dinheiro. Olha só, sede de empresas desse grande empresário que recebeu milhões, vazia. Vamos deixar claro, a Justiça do Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, está com uma medida certinha para beneficiar determinadas pessoas. Mas, presidente, essa casa está desmoralizada. O presidente do Senado veio cá e disse que o senhor tinha razão. Presidente, ele não disse porque é seu amigo, não. Bomba, bomba, ministro Flávio Dino pego na CPMI do INSS envolvido com um grande rombo e o filho de Lula, Lulinha, que recebeu milhões de reais e está sendo blindado pelo ministro Flávio Dino e também pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Essa grande bomba nós temos que mostrar aqui e eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. E ainda, ministro Alexandre de Moraes caça uma grande briga com a classe dos caminhoneiros no Brasil e assinou agora, acabou de assinar uma medida que bateu de frente com a classe dos caminhoneiros que ameaçam paralisar todo o país a qualquer momento. Isso aqui é verídico, ele já assinou a sentença e os caminhoneiros já deram uma resposta para o ministro Alexandre de Moraes. E também nós vamos mostrar neste vídeo aqui, pessoal, descoberto um grande segredo sobre a esposa de Moraes, Viviane Barsi. Você vai saber aqui agora, eles acabaram de descobrir algo realmente surpreendente, pessoal. Quando a gente acha que já viu de tudo, olha mais essa da Vivi Barsi, que tem um escritório multibilionário ali, que é, claro, ajudado pelos supremistas ali em Brasília. Vamos mostrar tudo isso aqui agora. Esse vídeo está sensacional, por isso eu te peço para dar um like, para se inscrever no canal aqui agora. Veja a primeira matéria, o relator da CPMI do INSS vai desmascarar e mostrar agora sobre o Flávio Dino, o Lulinha e o Davi Alcolumbre. E em seguida, a briga de Moraes com os caminhoneiros. Parece que o Alexandre de Moraes quer que os caminhoneiros parem o Brasil para tirar o Lula. Será mesmo? Veja toda a matéria e voltamos em seguida. Mas, presidente, eu pedi a Vossa Excelência para falar por alguns motivos. E o primeiro motivo, presidente, é que eu vou apresentar aqui. Coloca aqui, por favor. Presidente, aqui teve murro. Eu fui interpelado por um parlamentar e permaneci tranquilo para não desmerecer a seriedade da CPMI, perguntando quando é que a cúpula iria parar de roubar, por causa daquela votação de 87 requerimentos. Requerimentos de bancos como Crefisa, que não veio hoje, como o C6, que não veio hoje. Aí, presidente, o presidente do Senado veio cá e disse que o senhor tinha razão. Presidente, ele não disse porque é seu amigo, não. Ele não disse por conta de compadrio, não. Ele disse, presidente, de acordo com os precedentes e a legalidade das suas ações. Mas, presidente, essa casa está desmoralizada. Por quê, presidente? Depois de 24 horas
de manutenção da decisão de Vossa Excelência por Davi Alcolumbre, vem o Dino, ministro do Lula, nomeado pelo Lula ministro da Segurança Pública, nomeado por Lula ministro do STF, e para salvar Lulinha, em 25 horas, dá uma decisão que salva Roberta Luxig. Aí Roberta Luxig, aquela lobista que a gente vem falando aqui há muito tempo, Roberta Luxig vai ao Supremo, por graça e destino cai no Dino, e Roberta Luxig tem o sigilo, a quebra de sigilo suspensa. Mas, presidente, Dino disse que o senhor estava certo. Agora vamos usar os fatos. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, STJ, Superior Tribunal de Justiça, STF, Supremo Tribunal Federal, todos, sem exceção, fazem votação em bloco. Agora vamos para a CPI do 8 de janeiro. Mais de 70 requerimentos de quebra de sigilo. Sabe como? Em bloco. Ah, mas era para ferrar o Bolsonaro? Podia. Pois pôde, porque o Toffoli botou lá que podia e o Supremo manteve. Vamos para a CPI da Covid, da pandemia. Mesma coisa, dezenas e dezenas de requerimentos. Até deputado do PT aqui, que se insurgiu contra a votação em bloco, lá foi a favor. Estou aqui. Sabe o que é que Carmen Lúcia disse? Que era válido o afastamento de sigilo em bloco. Então, vamos deixar claro. A Justiça do Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, está com uma medida certinha para beneficiar determinadas pessoas. CPI do Covid, CPI do 8 de janeiro, votação em bloco de afastamento de sigilo, válida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas espera aí, chegamos na antessala do presidente da República. Volta aqui. Olha, desesperada, amiga de Lulinha manda recado ameaçador a emissários de Lula. Quem está dizendo isso é Alfredo? Não. Quem está dizendo isso é um dos principais veículos de comunicação do país. Olha só, eu só sei que a principal revista do país não desmentiu. E qual foi o resultado? Passa um aí, passa uma, passa outra. O resultado é essa aqui. Teve suspensa a quebra de sigilo 25 horas depois. Passa aqui. Dino contrariou o entendimento do Supremo ao blindar Lulinha em CPMI. Por que a CPMI da Covid e a CPMI do 8 de janeiro foram referendados os afastamentos de sigilo em bloco? E o STF referendou, porque para a medida de Roberta Luxig e Lulinha e companhia, porque isso é desmanchado. Eu fico me perguntando, que Brasil é esse? Que momento é esse que nós estamos vivenciando? Então, o Supremo está dizendo em várias oportunidades que disse que a votação em bloco era legítima. Teve um jornalista aqui que fez uma continha de padaria rápida. Olha o que o Dino quer que aconteça. Eu nem sei quantos requerimentos tem aqui, mas vamos supor que na CPMI tenha 2.000 requerimentos. Em outras palavras, ele quer que todo mundo fale em cada requerimento. Olha, se são 2 e 2 de cada lado, só aí daria 20 minutos, com mais votação 25 minutos.
Mas se for ao pé da letra, ele quer que todo mundo se manifeste. Isso nunca aconteceu e inviabilizaria qualquer comissão parlamentar de inquérito. Por que caiu com o Dino? É uma boa pergunta. Passa aí. Passa aí. Agora, deixa eu lhe dizer, eu tenho um orgulho. Eu mexo com investigação há muito tempo. Eu nunca precisei vazar de documento de ninguém. Eu disse aos meus assessores, nós vamos ser o alvo. Vazamento zero. Mas olha, G1 dos mais importantes portais do Brasil. Seja lá por que método, ele obteve a quebra de sigilo de Lulinha. Lulinha, em 4 anos, eu era do Ministério Público, servidor top de carreira. Movimentava 600 mil por ano. Lulinha é o quê? Para em 4 anos movimentar 19, quase 20 milhões de reais. É empresário de grande sucesso. A gente vai ver o sucesso de Lulinha, 19,5 milhões. Sabe qual é a suspeita aqui? De onde veio esse dinheiro? Nós precisamos saber de onde veio esse dinheiro. Mas o que é que aconteceu? Eu pergunto, presidente, o sigilo do Lulinha está disponível para a CPMI? Ainda está disponível? Chegou a ordem para mandar embora o sigilo? Olha, o filho do presidente da República do Brasil, enquanto cidadão, movimentou 2022 a 2026 quase 20 milhões de reais. A ordenzinha da Justiça do STF do Dino chegou rapidinho. Recolhe. Vocês não têm direito a saber de sigilo de Lulinha. Agora, bora. Bom, peraí. Extratos mostram 1.531 transações bancárias. Lula mandou para o filho 721 mil reais. Passa. Olha só. Sede de empresas desse grande empresário que recebeu milhões. Vazia. Pois é, agora nós vamos mostrar a segunda matéria que diz respeito à classe dos caminhoneiros, que há cerca de 1 semana, 10 dias, falaram que ia parar o Brasil e depois recuaram, porque o Lula ofereceu um subsídio, um pequeno subsídio, para eles ficarem de boca calada e não fazer nada. Só que o Alexandre de Moraes acabou de dar uma canetada totalmente contrária, uma canetada bilionária de multas contra os caminhoneiros, o que vai provocar uma nova paralisação. Será que o Alexandre de Moraes está querendo derrubar o governo Lula? Será que é isso mesmo? Vamos ver agora essa matéria. Quem vai trazer para nós aí é o jurista André Marcília. Confira. Para fechar o domingo, olha a notícia que acabou de sair agora na Revista Oeste. O ministro Moraes mandou executar uma multa de 7 bilhões de reais contra caminhoneiros patriotas que haviam protestado contra o Lula nas eleições de 2022. Olha, é impressionante a crueldade do Moraes e como ele é descolado da realidade e como ele quer sempre criar um embaraço a todo mundo que é de direita, todo mundo que é contra a esquerda ou crítico do STF. Agora, qual é a autoridade legal do Moraes para dar essa multa? Qual foi o processo legal em que isso ocorreu? Gente, como é que vai privar essa gente toda de um patrimônio desse tamanho? É um absurdo completo. As multas individuais, para vocês terem uma ideia, elas chegam a somar, segundo diz a revista, 147 milhões. Ou seja, tem punição individual para você, caminhoneiro fulano, de 147 milhões de reais. Eu vou te dar os detalhes todos dessa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Bom, diz a Revista Oeste o seguinte sobre esse caso. O ministro Moraes, ele liberou essas execuções bilionárias
contra os envolvidos em protestos e bloqueios de rodovias nas eleições de 2022. E o procedimento foi formalizado e entregue para a Justiça Federal de primeira instância, que agora está executando essas multas. Os valores somam 7 bilhões de reais, com base em penalidades de R$100 mil por hora de bloqueio por veículo vinculado a um CNPJ ou a um CPF. Como eu já mencionei, há casos individuais de 147 milhões de multa para uma pessoa só, enquanto outras empresas ou pequenas empresas receberam de 5 milhões a 15 milhões de multa. Isso é um completo absurdo, meus amigos, um completo e total absurdo. E isso, o que o Moraes tem a ver com isso? O Moraes devia estar lá para proteger o direito constitucional dessa gente de protestar, sobretudo em eleições. O direito de reunião é um direito sagrado e consagrado na nossa Constituição. O direito dessas pessoas protestar, sobretudo nas eleições, é um direito que deveria fazer com que o Moraes defendesse as pessoas, os caminhoneiros, e não simplesmente mandar que eles paguem um valor que obviamente eles não têm. O que o Moraes quer é inviabilizar as manifestações da direita. Essa é a pegadinha. O que o Moraes quer é dar um recado a quem for protestar novamente agora nessas eleições contra o Lula. O que o Moraes quer é avisar os caminhoneiros que já ameaçaram de greve agora no mês passado, que se eles pensarem, se eles cogitarem, se eles imaginarem fazer alguma greve, alguma paralisação, ou algum bloqueio de rodovia, sobretudo político, sobretudo contra o Lula, sobretudo contra esse governo que é aliado do Moraes, e nessas eleições e em favor da direita, Moraes vai fazer algo do gênero de novo. Ou seja, multar os caminhoneiros agora por 22 é colocar uma espada nos caminhoneiros e em qualquer outra pessoa que pense em protestar contra o governo Lula de novo nessas eleições. O que o Moraes está fazendo não é apenas cruel em relação ao passado desses caminhoneiros, ao que fizeram esses caminhoneiros, é também um recado para novos protestantes, para pessoas que pensem em fazer novos protestos. O Moraes quer inviabilizar as eleições, quer inviabilizar a manifestação legal, legítima e constitucional das pessoas contra o governo Lula. Se isso não é um consórcio, se isso não é interferir nas eleições, eu não sei o que seria. E agora nós vamos trazer uma outra matéria importantíssima também, porque vejam só, pessoal, esse Brasil é cheio de surpresa, é um país pequeno, o mundo pequeno que nós vivemos. A Viviane Bassi, esposa do Moraes, agora você vai ver um grande segredo que foi revelado pelo Estadão, jornal Estadão, que há tanto tempo era de esquerda e vivia batendo na direita, agora está revelando o pessoal da esquerda, os podres, aquilo que eles fazem, os abusos, e vai mostrar um segredo aqui da família Moraes ali que você não sabia. Preste atenção no que vai trazer o Deltan Dallagnol, aquele promotor lá da Lava Jato que colocou o Lula na cadeia. Pois ele vai trazer algo aqui que você não sabia sobre o escritório da Viviane Bassi. Confira. A esposa de Alexandre de Moraes faturou 645 vezes mais do que outros advogados. Ela cobrou 129 milhões de reais, uma montanha Everest de dinheiro, por um trabalho de 200 mil reais. Eu vou te contar agora o que isso significa. O Estadão acabou de soltar uma bomba. Olha aí a bomba. Uma bomba, gente, que coloca de novo os holofotes, as luzes, sobre Moraes, sobre a sua esposa Viviane Bassi, sobre o que eles fizeram, sobre o caso Master, e dessa vez com números que vão te deixar de queixo caído. O jornal ele fez um levantamento técnico devastador, comparando quanto que a família do Alexandre de Moraes cobrou do Master com quantos outros advogados cobraram para fazer exatamente o mesmo serviço ou até mais. E eu vou te mostrar agora o que esse levantamento ele revelou e por que esses números aí são absurdos, por que esses números são devastadores e colocam a família Alexandre de Moraes contra a parede. Vou te mostrar o preço de mercado e o que isso significa. Bora então começar com a revelação. A esposa do Moraes, a Viviane Bassi, ela faturou até 645 vezes mais do que outros advogados que fizeram anos antes
parte dos quadros ali do Master, prestaram serviços para o Master e fizeram o mesmo trabalho que ela diz ter feito. Um prestador de serviços recebeu R$200 mil em 2022 para produzir 2 políticas de compliance para o Banco Master. 2 anos depois, a Viviane revisou uma dessas 2 políticas. Por quanto? R$3.600.000 por mês, totalizando R$129 milhões. Isso não faz sentido economicamente. Ou seja, isso indica que não era para isso que a Viviane estava sendo paga. Tudo indica que não era para isso que ela estava sendo paga. Porque, veja, ela revisou um dos 2 trabalhos, pelos quais foram pagos R$200 mil, só que ela recebeu 3,6 milhões por mês. E aqui vem o dado técnico devastador. O Estadão analisou os metadados de 13 políticas de compliance do Master. O que é metadado, Deltan? Quando se escreve uma coisa no computador, isso gera um arquivo, e lá no arquivo está escrito quem que fez aquele arquivo. E aí o Estadão foi lá e analisou quem fez os arquivos, e sabe o que descobriu? Essas políticas de compliance, elas foram produzidas entre 2022 e 2025 por funcionários do próprio banco, por funcionários do Master, ou então por advogados contratados específicos. E olha, nenhum deles pertencia à equipe Barsi de Moraes Advogados. Mas espera aí, Deltan, foram esses documentos que a Viviane usou para justificar os 129 milhões. Pois é. Então os 129 milhões ficam sem justificativa. Ou seja, tecnicamente, outras pessoas fizeram o trabalho. A família Moraes recebeu, cobrou 129 milhões por revisar o trabalho que outros fizeram. Será que revisaram mesmo? Ou tudo é só mais uma desculpa? E mesmo que tenham revisado, mais uma vez, não justifica economicamente o Monte Everest de dinheiro pago. E tem uma ironia técnica aqui. O único documento com rastros digitais do escritório Barsi de Moraes é o Código de Ética, que foi assinado por Ana Cláudia Consani, que é cunhada do Moraes. E sabe o melhor? O Estadão revelou que esse código usou imagens de repositórios públicos, gratuitos da internet, mesmo sendo parte de um contrato milionário. Copia, cola, pega da internet ou escambau. Então vamos agora que tem mais, gente. O Estadão ele já tinha consultado 13 escritórios de advocacia de elite. Segundo especialistas, todo o trabalho que a Viviane diz ter prestado chegaria a no máximo 7,8 milhões, segundo padrões de mercado. Isso com especialistas de compliance. E veja, ela cobrou 129 milhões, sendo especialista em marketing. Gente, isso é 16,5 vezes acima do valor justo de mercado se ela fosse especialista em compliance. Para comparação, o escritório Oliveira Lima, que é um dos maiores do país com atuação na área criminal, recebeu 450 mil reais do Master. A família Moraes recebeu 75,6 milhões de reais no mesmo período. Os números falam por si. A última palavra, é claro que sempre vai ser da justiça. Mas esse contratinho aí da dona Vivi tem cara de coisa errada, cheiro de coisa errada e grita, coisa errada. Você já ouviu falar a teoria do pato? Ela diz que se tem pena de pato, se tem bico de pato, anda como pato, faz quaquá, é pato. O ônus está com Alexandre de Moraes e família. Alexandre de Moraes tem que prestar contas ao Brasil. Tem que ser investigado e tem que ser punido por seus abusos e desvios. Se você concorda, conta aí pra mim nos comentários. Você ficou chocado com esses números? Realmente, pessoal, de tudo que a gente já viu nesse país, esse escândalo do INSS envolvendo o Banco Master, Daniel Alvorcar e principalmente filho de Lula e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, e agora até mesmo o Flávio Dino, que está fazendo essa blindagem ali para a família Lula, tudo isso, pessoal, parece que é só a ponta do iceberg. Sabe por quê?
Olha só, eu vou falar algo aqui, você vai entender, você é muito inteligente, você vai entender. Preste atenção, pessoal. O ex-governador Antony Garotinho deu uma entrevista há pouco tempo atrás e revelou algo surpreendente. Ele mostrou, ele desenhou praticamente uma cadeia, uma pirâmide, onde no Brasil existe o tal do sistema, né? Eles falam, o sistema quer controlar você, o sistema que está à frente de tudo, o sistema que comanda tudo. E o Antony Garotinho descreveu esse sistema e ele colocou no topo da pirâmide quem controla tudo. Aí você pensa assim, é o Moraes. Não, é o Lula que está à frente, é o Moraes. Não, nada disso. Segundo o Antony Garotinho, que participou de todo esse esquema aí sujo e corrupto da política, ele esteve ali principalmente no Rio de Janeiro, hein, que é um dos estados que mais acontece prisão de governador ali, né? Inclusive agora o ex-governador Cláudio Castro acabou de perder os seus direitos eleitorais e não vai poder disputar a eleição para Senado, que era o que ele queria. Mas aí o Antony Garotinho falou o seguinte, no topo da pirâmide, sabe quem que está? Para a surpresa de muitos, os bancos. Os bancos é que mandam em todo o sistema político, econômico, social no Brasil. Por quê? Porque é o dinheiro, né, pessoal? Quando chega o final do ano, você vê as empresas apresentam seus balanços patrimoniais, os balancetes e tudo mais. Os bancos, todos os anos, faturam bilhões, bilhões e bilhões. Pode estar em pandemia, pode estar em recessão, pode estar em crise imobiliária, pode acontecer o que for. No final do ano, o banco está no positivo e é bilhões, não é milhões. E aí o que acontece? Abaixo dos bancos, aí existe o sistema judiciário, porque com uma canetada eles mudam tudo. E logo abaixo está o sistema político, Congresso Nacional, Executivo, né? E os lobistas também que frequentam Brasília. Ou seja, olha só o que eu vou te explicar agora, pessoal. Olha o que nós mostramos aqui, que o Alexandre de Moraes acabou de não só dar uma canetada, mas mandou executar uma multa de cerca de 7 bilhões, com B de bola e I de índio, para a classe dos caminhoneiros. Não é para um caminhoneiro só, é para a classe. Aqueles caminhoneiros que estavam envolvidos nos protestos contra o Lula no 8 de janeiro. Então, pense comigo. Por que justamente agora, cerca de uma semana, 10 dias, depois que os caminhoneiros falaram que iam parar o Brasil, por causa do preço dos combustíveis? Só que aí o Lula chegou e deu um subsídio. Ele deu uma canetada e deu um subsídio, cerca de R$1, R$1,20 no preço do diesel, para segurar o preço, para ele não subir e com isso beneficiar aí a classe. Tudo isso porque é ano eleitoral e o Lula não quer sujar o nome dele. E aí vem o Moraes uma semana depois que o Lula segurou as pontas, fez o que podia e o que não podia ali, sei lá de onde ele tirou esse dinheiro aí para fazer esse subsídio para os caminhoneiros. O Alexandre de Moraes dá uma canetada e manda executar. Não é um processo que vai começar e que vai durar. Não, mandou executar uma multa de 7 bilhões. Tem empresas que vão pagar, que você sabe que os caminhoneiros é uma classe que são os autônomos e tem uma outra parte que são os empregados ali, CLT, que trabalham para os empresários, né, para as grandes empresas transportadoras. Ele mandou executar e uma empresa, somente uma empresa, vai pagar mais de 140 milhões de reais de multa por ter ficado parado naquela época e ter feito protesto contra o desgoverno de Lula. Mas o que acontece? Pare para pensar. Vão ter caminhoneiros autônomos que vão ganhar multa de 1 milhão, 1,5 milhão. Agora você imagina, um caminhão que custa às vezes 300, 400 mil, 500 mil reais e o cidadão está pagando as parcelas ainda. Como que ele vai pagar uma multa de 1 milhão, 1,5 milhão? Aí manda prender os bens das empresas, dos próprios caminhoneiros autônomos, manda bloquear as contas bancárias dessas empresas. Isso gera uma revolta gigantesca na classe. Então a classe dos caminhoneiros agora fica revoltada contra o judiciário, contra o careca do judiciário, como gostam de falar. E aí, meus amigos, a qualquer momento, a classe dos caminhoneiros já estão se reunindo contra essa multa, que é abusiva, que é demais. Parece aquela multa que deram ali no partido PL de Jair Bolsonaro. Lá atrás, você se lembra? Uma multa de 22 milhões de reais. E 22
é o número da chapa do PL para presidente. Parece que é algo de propósito, para fazer pirraça. E por que eu estou falando isso? Preste atenção. Se o Alexandre de Moraes está provocando os caminhoneiros uma revolta, uma insatisfação na classe, eles podem fazer uma paralisação a qualquer momento e dessa vez agora ter um motivo justo e lógico. Não é simplesmente, o preço do frete, é o pedágio que está caro, não, é o diesel que está muito caro, abaixa R$1 aí no diesel. Não, agora é uma multa bilionária dividida aí, né, para todo o setor e que paralisa totalmente as atividades deles. Eles não conseguem trabalhar com uma multa dessa no lombo. E aí eu faço os senhores pensarem. Seria então uma forma do judiciário jogar a população novamente contra o desgoverno desse que nós temos atual hoje no Brasil, porque esse ano é ano eleitoral, e aí provocar assim então uma maior reprovação do Lula, maior do que já está, porque muitas pesquisas já estão apontando que o Flávio Bolsonaro ganha no segundo turno. E aí seria então, talvez tenha alguém por trás do Alexandre de Moraes, um cabeça, que não quer a continuidade do Lula e está provocando ali o ministro do Supremo para poder dar essa canetada e provocar uma repulsa, uma indignação, uma revolta na classe dos caminhoneiros. E aí eu volto na fala que nós colocamos aqui mais cedo sobre o Antony Garotinho falando sobre os banqueiros. Pessoal, eu não me assusto. Depois de ter visto esse envolvimento do Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes e milhões envolvidos, eu não me assusto de ter banqueiros do Itaú, Bradesco, Santander, Nubank e outros bancos privados que podem ter acordos e conversas com ministros do Supremo, e esses banqueiros estão insatisfeitos, totalmente insatisfeitos com a situação econômica do país, porque os ricos, aqueles no qual o Lula está perseguindo, estão mandando dinheiro para fora do país, estão tirando o dinheiro do país, e com isso está prejudicando o sistema bancário. Então, preste atenção, se os bancos estão insatisfeitos, eles podem fazer pressão em amigos do judiciário, para que esses amigos do judiciário deem canetadas, e essas canetadas vão contra certas classes, por exemplo, dos caminhoneiros, e esses caminhoneiros se revoltam justamente contra o desgoverno de Lula. Pessoal, talvez você ache que as coisas acontecem, só aquilo que a gente vê na Globo, na CNN, no SBT, é que é a verdade. Mas a verdade não é essa, pessoal. A verdade é que o que acontece lá em Brasília, de trás das cortinas, nós não ficamos sabendo. E esses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são controlados, sim, por quem movimenta o dinheiro. E nós estamos falando dos 5 maiores bancos do Brasil. Você acha que faz sentido essa análise que nós estamos fazendo aqui? Coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Seria, então, uma forma de expulsar e expurgar o governo Lula para sempre desse país? A classe bancária não está gostando? Seria isso? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Se torne membro do nosso canal. Aqui embaixo tem um botão escrito assim, seja membro. Com uma pequena ajudinha, assim, muito pequena, você nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de matéria aqui, que é de extrema importância. E eu te peço também para compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, manda para todo mundo, para quem gosta do Bolsonaro, para quem gosta do Lula, para quem não gosta de nenhum dos dois, manda este vídeo para todo mundo. Aqui embaixo tem uma setinha para o lado, assim você clica e compartilha esse vídeo. Vamos ficar atentos, pessoal. Este ano promete fortes emoções, então se inscreve aqui no canal para você ficar ligado.